Olá, gente querida, amados em Cristo Jesus. Com a conclusão da leitura dos Evangelhos, nos voltamos agora para a leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, que na verdade não deixa de ser uma continuidade aos Evangelhos. Não só porque Lucas, que também escreveu um dos Evangelhos, onde narrou tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, culmina agora com a sua ascensão em Atos. Mas agora ele decide investir num segundo relato, porque Lucas percebe uma clara continuidade no ministério de Jesus, mesmo depois da sua ascensão. Sendo assim, Lucas introduz o livro de Atos dos Apóstolos, referindo-se ainda ao período de 40 dias após a sua ressurreição até a sua ascensão, dizendo no verso 3, Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes. Ele lhes apresentou muitas provas claras de que estava vivo e lhes falou a respeito do reino de Deus. Como vimos nos relatos dos evangelhos, os discípulos tiveram dificuldades de crer que Jesus havia de fato ressuscitado. Mesmo no evangelho de João, nos seus últimos capítulos, que tratamos aqui no nosso último encontro, quando comentamos a respeito da segunda pesca maravilhosa, da experiência de Pedro e a conversa séria pessoal que Jesus teve com ele, naquela história em que os discípulos, meio desanimados com o fim trágico do seu mestre e frustrados com uma pescaria mal sucedida, Jesus aparece para eles pedindo um peixe, o que eles não tinham para oferecer. E então Jesus lhes diz: joguem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão os peixes. E assim fizeram e pegaram muito peixe. Foi daí que João disse a Pedro: Pedro é o Senhor. E Pedro, sem pensar duas vezes, pulou na água e foi ao encontro do mestre. Depois de recolherem todo aquele peixe, 153 grandes peixes, os demais discípulos se reuniram a Jesus junto a um braseiro, onde Jesus assava alguns peixes e uns pães. João relata que este episódio de uma forma extraordinária. Ele diz em João 21, venham comer, convida Jesus. Nenhum dos discípulos, no entanto, tinha coragem de perguntar, quem é você? Pois sabiam muito bem que era o Senhor. Mas espera aí, se sabiam que era o Senhor, por que queriam perguntar quem é você? Além do mais, já lá no barco, quando pegaram todo aquele peixe, ao comando de Jesus de jogar a rede no lado direito, eles também já perceberam claramente que é o Senhor, deve ser o Senhor. Acontece que crer na ressurreição de Jesus não é algo assim tão natural, não é algo tão óbvio. Jesus mesmo falou a respeito em antecipação da sua morte e também da sua ressurreição. As mulheres que foram domingo cedo ao túmulo para embalsamar o corpo de Jesus, relataram depois que o túmulo estava vazio e falaram com o Mestre ressurreto. Mas os discípulos continuavam incrédulos, mesmo tendo ido dois deles ao túmulo para ver e verificar em loco. No mesmo dia, Jesus aparece aos dois caminhantes de Emaús, como também já vimos aqui, que estavam tristes o fato de Jesus ter morrido. E agora, já faz 3 dias, diziam eles, que aconteceram essas coisas e nada de Jesus. E na verdade, como segue agora? É verdade, disseram eles, as mulheres de fato foram ao túmulo, estava vazio, viram que ele estava vivo, mas os nossos companheiros que foram lá não viram ninguém. E foi quando Jesus partiu o pão com eles, com os dois caminhantes, que eles reconheceram a Jesus. Seus olhos se abriram e Jesus desapareceu. Agora aqui, às margens do Mar da Galileia, está Jesus reunido com seus discípulos incrédulos, que também não o reconheceram, conforme o verso 4. É o Senhor, mas será que é mesmo? Ele não morreu? Verso 13, então Jesus lhes serviu o pão e o peixe. Foi a terceira vez de João que Jesus apareceu a seus discípulos depois da ressurreição dos mortos.
E aqui em Atos dos Apóstolos, onde agora emendo a história de Lucas, segue: durante os 40 dias após seu sofrimento e sua morte, Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes. Ele lhes apresentou muitas provas claras de que estava vivo e lhes falou do reino de Deus. Mas não bastava uma prova só. É tão difícil assim crer na ressurreição de Jesus, do Cristo eterno, vivo. Na verdade, aqui reside a essência da fé. Crer que Jesus ressuscitou dentre os mortos tem a ver com revelação, tem a ver com o testemunho do próprio Deus. Assim como Jesus se revelou ao longo do seu ministério como o Filho do Homem, o Messias, o Cristo de Deus, agora Jesus novamente precisa se revelar como o Cristo ressurreto que é. Não se trata tão somente de um teste ocular, um testemunho ocular, mas passa por uma vivência pessoal nova, um encontro derradeiro novo com Cristo vivo. Por isso, ainda não era hora de sair falando por aí que Jesus ressuscitou, Jesus vive. Para serem verdadeiras testemunhas da ressurreição e obra do Senhor, deveriam esperar em Jerusalém pela vinda do Espírito Santo. Atos 1,8 diz: e vocês receberão poder, diz Jesus, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão então minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então sim, eles não terão apenas uma história extraordinária para contar, mas o Cristo vivo se fará presente em seu testemunho, em palavras e obras, e muitos crerão nele, com a mesma inabalável convicção que testemunharam sua ressurreição. Que Deus confirme no seu coração a absoluta certeza de que o nosso Redentor vive. Amém.